Não é de hoje que os Estados Unidos e a Rússia estão se estranhando. Existem rumores de guerras entre essas duas potências, e cada uma possui um forte armamento e também aliados potentes. Mas você sabe o que aconteceria de fato se acontecesse uma terceira guerra mundial? Com toda certeza, seriam essas duas potências que estariam comandando todo este conflito. A pedido de vocês, elaboramos este vídeo para compararmos o poder bélico dos Estados Unidos e da Rússia. Em um confronto, quem será que venceria? Uma coisa é certa, se a terceira guerra mundial acontecer agora, toda a humanidade fica no prejuízo, porque seria uma guerra de proporção apocalíptica, com armas nucleares e que nenhum dos lados venceria. Mas o intuito desse vídeo é mostrar a potência bélica de cada um dos exércitos, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, duas potências surgiram com ideologias econômicas e sociais distintas. Separadas por um oceano de diferenças, as duas iniciaram pesadas campanhas de expansão territorial e de marketing. É claro que nós estamos falando da Rússia e dos Estados Unidos. Os soviéticos queriam espalhar a ideologia revolucionária socialista por todo o mundo, instaurando um regime socialista aos moldes soviéticos. Já os estadunidenses tinham a missão de manter o mundo sob as leis do mercado capitalista e os valores tradicionais do Ocidente. Começa aí então a famosa Guerra Fria. Para manter o jogo em pé de igualdade, as duas potências investiram pesado em seu poderio militar e em projetos espaciais. Porém, tudo acabou com o fim da antiga União Soviética em 1991, após um período de sucessivas recessões. Mas fica a dúvida, será que a Rússia e os Estados Unidos continuam sendo páreos duros em uma guerra? Antes de fazermos a comparação entre o poder bélico dos Estados Unidos e o poder bélico da Rússia, eu tenho um recado bem rápido para você. Se você sempre quis aprender a falar inglês, a sua hora é essa. Participe do melhor curso de inglês do país. Diferente das grandes escolas aí, que você paga horrores de mensalidade, que te seguram lá durante décadas e você ainda não aprende a falar inglês, neste curso você já começa a aprender a falar inglês assim rapidamente. Em uma semana você já vê o resultado. E o melhor de tudo, você não gasta nem 10% do valor que você gastaria em uma grande escola. E para facilitar ainda mais sua vida, você pode dividir em 12 vezes no cartão de crédito. E o valor da mensalidade não é nem o valor de uma pizza que você gasta no final de semana. Então isso é para quem quer realmente crescer na vida, para quem realmente quer aprender a falar inglês. Quer aproveitar essa oportunidade? Então manda um e-mail para mim que eu te envio todos os detalhes. tiolucrecheobscura@gmail.com, coloca no título do e-mail Curso de Inglês. Eu garanto que você não vai se arrepender. Vamos analisar agora o poder bélico dos Estados Unidos com o poder bélico da Rússia. Em termos de soldados nos três ramos das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, os russos possuem 850 mil militares, com cerca de 2 milhões de reservistas e uma população masculina em idade militar de cerca de 35 milhões. Já os Estados Unidos possuem cerca de 1,4 milhão de militares no serviço ativo, com cerca de 1 milhão de reservistas e uma população masculina em idade militar de cerca de 80 milhões. Agora vamos ver o poder aéreo. Mais uma vez, os norte-americanos estão à frente dos russos, mas dessa vez a vantagem parece ser abismal. No total, a Força Aérea dos Estados Unidos opera cerca de 14 mil aviões, nos quais 2 mil são caças ou interceptadores, 2,5 mil são aviões de ataque e mais de 4 mil aviões são de transporte, 4 mil helicópteros, dos quais 1.000 são de ataque, com o restante da frota sendo de aviões de treinamento, reabastecimento ou de guerra eletrônica. Já os russos operam cerca de 5 mil aviões no total, menos da metade dos Estados Unidos, dos quais 800 são caças ou interceptadores, 1,5 mil são aviões de ataque, mais de 1.000 são de transporte e 1,5 mil helicópteros, dos quais 500 são de ataque. Portanto, no quesito força aérea, os Estados Unidos mais uma vez estão na frente, mas dessa vez em uma proporção muito maior, é quase 3 aviões dos Estados Unidos para 1 da Rússia. Agora vamos para os mares.
Na Marinha, mais uma vez, os Estados Unidos estão na frente, operando 300 aviões com outros 100 em regime de parceria privada. O grande destaque da Marinha norte-americana são os seus 10 grandes porta-aviões, capazes de transportar 90 aviões de ataque cada um. Cada porta-aviões possui um Strike Group, que é composto pelo porta-aviões em si por um cruzador, 2 destroyers, uma ou mais fragatas, 2 submarinos nucleares e vários navios de suprimento. Cada Strike Group é formado por cerca de 8.000 militares e os Estados Unidos possuem 10 desses Strike Groups espalhados ao redor do mundo. Os navios que compõem os Strike Groups são armados com mísseis antiaéreos capazes de evitar a aproximação de aviões inimigos e também sistemas antimísseis. Os submarinos protegem o grupo de ataque de outros submarinos e, ao mesmo tempo, mantêm afastados navios inimigos. Também opera 9 porta-helicópteros que podem também ser de ataque de uma frota de 75 submarinos, a maioria deles de propulsão nuclear. Alguns do tipo de ataque capazes de caçar outros tipos de submarinos e navios inimigos, e outros tipos de plataforma para lançamento de mísseis balísticos que podem ser armados com ogivas nucleares. A Marinha Russa opera com cerca de 300 embarcações, das quais apenas uma é porta-aviões, capaz de transportar 40 aviões. A sua frota de submarinos é menor, sendo composta por cerca de 55 embarcações. Os russos são muito fortes na defesa costeira, graças a uma grande frota de mais de 80 corvetas. Apesar de ser inferior à Marinha norte-americana e de ter sofrido muito com os recentes cortes orçamentais, principalmente na sua frota de submarinos, a Marinha Russa ainda é muito poderosa e digna de respeito. É aquele velho ditado: o cachorro é pequeno, mas também morde. Agora vamos ver os blindados. De todas as áreas e ramos militares, a única em que os russos estão realmente à frente dos norte-americanos é no número de blindados, com os russos operando 15.000 blindados e os Estados Unidos apenas 9.000. Os russos também operam mais peças de artilharia do que os norte-americanos, mas em termos de veículos blindados de ataque tático, reconhecimento e transporte de tropas, os russos ficam novamente atrás, operando cerca de 30.000 veículos contra os mais de 40.000 norte-americanos. Agora vamos falar de uma das coisas mais importantes em termos de defesa, que é o orçamento. Em termos de orçamento militar, a diferença é novamente enorme. Na verdade, é gigantesca, com os Estados Unidos gastando por ano cerca de 600 bilhões de dólares com suas forças armadas, enquanto os russos gastam menos de 80 bilhões. Só em termos de comparação, tudo aquilo que os russos gastam por ano, incluindo pesquisas de novas armas, pagamentos de salários e pensões, é menos do que os Estados Unidos gastam apenas no desenvolvimento de novas tecnologias militares. Este vídeo pode dar a entender que está sendo feita uma grande alusão ao poderio estadunidense, mas ao contrário disso, a análise aqui foi feita totalmente de uma forma imparcial, levando em conta apenas os fatos e desprezando qualquer alinhamentos políticos ou opiniões pessoais. Por mais notável que seja a diferença entre Estados Unidos e Rússia nas questões militares, o exército russo continua sendo um dos maiores e mais temidos do planeta. É necessário também levar em consideração os aliados de cada país e que também deixa os Estados Unidos em vantagem, tendo aliados em toda a Europa, como a Alemanha, França, Reino Unido e até mesmo a Ucrânia, e também aliados de peso na Ásia, como o exército sul-coreano e, é claro, os nossos olhinhos puxados, os japoneses. Em contrapartida, a Rússia também possui uns aliados fortes no Oriente Médio, como a Síria, além de parcerias estratégicas como a Índia e a China, que é outro problema aí. Logo, a Coreia do Norte, daquele baixinho gordinho lá, é aliada da China. Então, se a Coreia do Norte é aliada da China, é claro que indiretamente também é aliada da Rússia. Então você vê aí o grande balaio de gato que pode ser uma possível terceira guerra mundial. E por conta desses aliados da Rússia, um importante analista nos Estados Unidos declarou que os Estados Unidos pode perder sim uma terceira guerra mundial. Claro, se os caras não acabar com o planeta usando arma nuclear, que é bem provável que vai acontecer. Mas se os caras não acabarem com o planeta, não destruírem o planeta, né? Em termos de guerra tática, os Estados Unidos podem perder para a Rússia em potencial militar, segundo um analista norte-americano.
É isso mesmo. Segundo ele, as Forças Armadas dos Estados Unidos não estão preparadas para repelir os desafios existentes por parte da Rússia e da China. De acordo com o analista, Pequim representa uma ameaça devido às suas centenas de mísseis de cruzeiro e 1000 mísseis balísticos, enquanto Moscou, por sua vez, ultrapassa o exército estadunidense em vários campos ao mesmo tempo. Os Estados Unidos perdem para a Rússia, que investe muito mais no aumento do seu potencial de ataques de alta precisão e com grande alcance, bem como na modernização dos sistemas de defesa antiaérea, além de medidas e métodos de guerra eletrônica, assim assegurou o analista dos Estados Unidos. O especialista também frisou que os Estados Unidos perdem por não terem flexibilidade estratégica e prognósticos oportunos. Ademais, ele acredita que a burocratização do sistema estadunidense pode atrasar em décadas a entrada de um sistema de novos armamentos. O analista sublinhou que, para responder aos desafios existentes, o Pentágono precisa recusar os projetos ambiciosos e mudar o esquema de financiamento de construção militar. Em particular, o analista enfatizou que é necessário alocar fundos adicionais para a criação e compra de bombardeiros estratégicos, projeção de drones furtivos e tecnologias de guerra eletrônica. Ultimamente, as autoridades estadunidenses têm várias vezes falado sobre a ameaça proveniente da Rússia e da China. Deste modo, a nova doutrina de segurança nacional e nuclear indicam Moscou e Pequim como as principais ameaças de segurança ao país. Ademais, no final de janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou estes dois estados de rivais norte-americanos. O vice-chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, General Paul Selva, assinalou que o Pentágono está elaborando um plano global das operações militares no caso de um possível conflito com a Rússia e com a China. Moscou, por sua vez, afirmou que lamenta tal retórica por parte de Washington e prometeu empreender medidas para assegurar sua segurança. Porém, tudo isso que você acabou de ouvir é o ponto de vista de um analista dos Estados Unidos que nós não podemos descartar porque é uma pessoa importante lá. Mas analisando bem o poder bélico dos Estados Unidos, eu não sei se a potência americana ficaria para trás nessa terceira guerra mundial não. E foi como eu enfatizei no vídeo anterior. Nós conhecemos apenas as armas que as potências apresentaram. Existe muita coisa por baixo dos panos ali que eles têm e que não foi declarado publicamente. Existem muitas armas secretas, eu não duvido disso. E se você não acredita nesse meu ponto de vista de que existem armas escondidas aí, armas secretas tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos, você é muito inocente. De qualquer forma, só nos resta torcer para que esse conflito não aconteça, porque em uma entrevista no mês de junho do ano passado, olha a declaração que o presidente Putin fez à imprensa. Não acredito que alguém sobreviveria a tal conflito. Isso ele se referiu a uma guerra direta entre Rússia e Estados Unidos. Levando em consideração que a Rússia e os Estados Unidos são duas potências com armas nucleares, tanto estratégicas quanto táticas, fica evidente que, em caso de alguma escalada, este conflito afetará toda a humanidade. Mas, além da explicação simples, há mais significados nas palavras do presidente Putin. Acredito que a declaração do líder russo se trata de certo impulso nos colegas americanos sobre precisarmos evitar certas tensões. Nesse caso, eu acho que esse sinal será percebido de modo correto pelos parceiros americanos que vão cuidar melhor da sua política externa de modo mais sério e não vão tentar mudar o sistema de relações internacionais. Segundo ele, a história mundial já foi testemunha de algumas crises nas relações russo-americanas, mas as partes sempre conseguiram se conter e evitar conflitos devastadores. Outra coisa que é muito importante a gente lembrar é que em 2015 a Rússia surpreendeu os Estados Unidos com seu poderio bélico. Trata-se não apenas de armamentos precisos de última geração, mas também de estilo e da velocidade da operação militar. Até então, os europeus e os norte-americanos imaginavam as tropas russas como milhões de soldados com uniformes gastos, velhos e milhões de toneladas de ferro. Mas a realidade é que a tecnologia militar da Rússia, os postos de comando e até mesmo o uniforme do exército russo aparentam como se estivessem expostos numa feira de armamentos. E esse exército também possui tática de combate muito superior ao que se imaginava. E recentemente, não muito tempo atrás, no ano passado, a Rússia revelou uma arma militar que poderia paralisar a marinha dos Estados Unidos. Os aviões russos com armas eletrônicas a bordo podem paralisar de fato
a Marinha dos Estados Unidos e seus sistemas de defesa de mísseis. Então por aí você já tem uma ideia do que o exército russo pode fazer. Então logo chegamos a uma conclusão de que você não precisa ter armas caras para vencer uma guerra. Uma poderosa interferência radioeletrônica é suficiente para bagunçar tudo e você poder aplicar um ótimo ataque. A Marinha dos Estados Unidos confirmou que houve um encontro dessa embarcação e 2 aeronaves russas no Mar Negro. Todavia, os militares norte-americanos destacaram que o navio podia plenamente se defender a qualquer ataque. Agora, resta saber se essa resposta é verdadeira ou se foi apenas para não sair por baixo, né? Para não demonstrar medo, para não demonstrar ali que realmente os russos poderiam acabar com a Marinha norte-americana se eles quisessem. Enfim, armas, no meu ponto de vista, elas existem para que não precisem ser usadas, para que as pessoas olhem e deixem você em paz, para que uma pessoa saiba que você tem como se defender e aí nem projete um ataque contra a sua vida. A mesma forma as armas dos exércitos da Rússia e dos Estados Unidos. Elas existem para que ninguém tente começar uma guerra, para que ninguém tente atacar um ao outro, porque vai ter resposta. Mas todos nós, né, inclusive eles sabem que uma guerra dessa proporção pode de fato acabar com a humanidade.